Em 1973, um presidente dos Estados Unidos foi forçado a renunciar. Em 2011, um ditador que governou por 42 anos foi arrastado para fora de um esgoto. O que conecta essas quedas? Uma força invisível mais poderosa que exércitos. A regra da lei, e ela nunca esquece. Como a queda de Nixon provou que ninguém está acima da justiça. Você já parou para pensar por que alguns líderes caem, mesmo quando parecem intocáveis? Richard Nixon tinha o poder de lançar mísseis nucleares, comandava a maior economia do planeta e havia acabado de vencer uma reeleição esmagadora. Era agosto de 1974. O homem mais poderoso do mundo estava sentado no salão oval, sozinho, sabendo que teria que renunciar. Não por uma invasão, não por um golpe, mas porque algumas gravações de áudio provaram que ele mentiu. A regra da lei acabou com ele. Aqui está o ponto crucial que a maioria das pessoas não entende sobre alta performance. Não importa quão alto você suba, existe um teto universal, chamado consequência. Nixon aprendeu isso da pior forma. Ele acreditou que sua posição o protegia. Acreditou que poderia manipular o sistema. Durante meses, enquanto o escândalo Watergate se desenrolava, ele tentou usar seu poder para abafar investigações, destruir evidências e silenciar testemunhas. Mas houve algo que ele não conseguiu controlar. Um sistema construído especificamente para limitar o poder de qualquer indivíduo. Os juízes que ele enfrentou não respondiam diretamente a ele. Os investigadores tinham proteção institucional. O Congresso tinha o dever constitucional de fiscalizar. Mesmo com todo aquele poder, Nixon descobriu que havia linhas que não podiam ser cruzadas sem preço. A mentalidade de Nixon é fascinante do ponto de vista da performance humana. Ele chegou ao topo através de disciplina brutal, inteligência política aguçada e uma capacidade incrível de ler pessoas. Mas cometeu o erro fatal, que derruba muitos líderes. Confundiu conquista com imunidade. Ele pensou que as regras eram para os outros. Essa é a armadilha clássica do poder. O que torna esse caso tão relevante para qualquer pessoa buscando alta performance é o princípio subjacente. Nixon não caiu porque era fraco. Caiu porque o sistema foi projetado para que ninguém fosse forte o suficiente para quebrá-lo. Isso não é uma falha a menos. É o design. As civilizações que sobrevivem são aquelas que conseguem limitar até seus membros mais poderosos. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você viu alguém brilhante destruir a própria carreira porque achou que as consequências não se aplicavam a ele? E o que acontece quando uma organização inteira para de aplicar as regras? E se Roma tivesse deixado seus generais acima da lei? A Roma antiga tinha um problema sério. Seus generais eram poderosos demais, comandavam legiões fanáticas, controlavam territórios imensos e voltavam para casa com fortunas em ouro saqueado. Qualquer um deles poderia facilmente marchar sobre Roma e tomar o poder. Alguns tentaram. Poucos conseguiram. A maioria foi destruída pela própria estrutura que os criou. A genialidade do sistema romano estava em algo chamado Imperium, menos o poder supremo concedido a comandantes militares. Mas esse poder tinha prazo de validade. Quando um general cruzava o Pomerium, a fronteira sagrada de Roma, seu Imperium terminava instantaneamente. Dentro da cidade, ele era apenas um cidadão. Isso significava que se ele tivesse cometido crimes durante seu comando, poderia ser julgado e condenado imediatamente. Júlio César entendeu perfeitamente essa dinâmica. Em 49 a.C., ele estava na fronteira com uma escolha impossível: cruzar o rio Rubicão com suas legiões e se tornar um inimigo de Roma, ou dissolver seu exército e voltar para casa, onde seus inimigos políticos o processariam por crimes cometidos durante sua campanha na Gália. Ele escolheu a guerra civil porque sabia que, sob a lei romana, seria destruído. O fascinante aqui é que a regra da lei era tão forte que até alguém como César, um dos maiores estrategistas militares da história, menos teve que quebrá-la completamente para sobreviver. Ele não podia simplesmente ignorá-la. Ou você estava dentro do sistema, ou estava em guerra contra ele. Não havia meio termo. Isso revela algo profundo sobre disciplina e estrutura em alta performance. Os romanos entenderam que a grandeza de uma civilização não vem de ter líderes excepcionais, vem de ter sistemas que funcionam, independentemente de quem está no comando. A legião romana era letal não porque tinha os melhores soldados, mas porque tinha os melhores processos. Cada legionário sabia exatamente o que fazer em qualquer situação. Removal General. E a legião ainda funcionava. Compare isso com organizações modernas que entram em colapso quando o fundador carismático sai. A diferença está na institucionalização das regras. Roma durou 1000 anos,
não porque teve imperadores brilhantes, teve vários horríveis. Durou porque construiu sistemas que limitavam o dano que qualquer indivíduo poderia causar. Mas aqui está a parte que ninguém discute. Manter esse sistema exigia violência constante. Roma executou generais, exilou políticos e massacrou rebeldes. A regra da lei não é mantida apenas pela persuasão moral, é mantida pelo medo calculado das consequências. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável sobre justiça. Por que heróis de guerra viram criminosos? O paradoxo da performance extrema. Aqui está uma verdade brutal sobre alta performance que ninguém quer admitir. As mesmas qualidades que tornam alguém excepcional em situações extremas podem torná-lo perigoso em tempos normais. Um soldado treinado para tomar decisões de vida ou morte em segundos, muitas vezes luta para se adaptar a um mundo onde essas habilidades são crimes. Pense nos casos documentados de forças especiais que voltam para casa e não conseguem se reintegrar. A mentalidade que os manteve vivos, desconfiança extrema, violência instantânea diante de ameaças, desrespeito por autoridade burocrática, menos se torna incompatível com a vida civil. Alguns acabam em prisões. Outros constroem impérios criminosos usando exatamente as táticas que aprenderam, servindo seus países. O fenômeno mais interessante aqui é o que os psicólogos militares chamam de transferência de teatro. Um operador de elite aprende a operar em um ambiente onde as regras normais da sociedade estão suspensas. Matar não é assassinato, é missão cumprida. Destruir propriedade não é vandalismo, é estratégia. Mentir para inimigos não é desonestidade, é operação psicológica. Agora coloque essa pessoa de volta em uma sociedade com leis universais. O cérebro não desliga esses padrões facilmente. A neurociência mostra que comportamentos repetidos sob estresse extremo criam trilhas neurais profundas. Você literalmente reconstrói seu cérebro para operar em modo de sobrevivência. E então alguém espera que você simplesmente volte ao normal. Mas aqui está o ponto crucial. A regra da lei não faz distinções entre por que você aprendeu a ser violento. Um assassino treinado pelo governo ainda é um assassino quando dispara contra um civil desarmado. A justiça não pergunta sobre suas condecorações, pergunta sobre suas ações. Isso cria um paradoxo moral fascinante. A sociedade precisa de pessoas dispostas a fazer coisas terríveis para protegê-la. Mas essas mesmas pessoas se tornam ameaças se não houver limites claros. A resposta não é eliminar a força menos. É garantir que até a força esteja subordinada a regras. Olhe para casos como Ed Gallagher, o Navy SEAL, acusado de crimes de guerra, herói condecorado para alguns, criminoso para outros. A controvérsia não era sobre suas habilidades, era sobre si. Suas ações cruzaram linhas que nem heróis podem cruzar. E isso nos força a perguntar: se os melhores entre nós não estão acima da lei, isso fortalece ou enfraquece nossa capacidade de defesa? Deixe nos comentários limites e me diga, você acha que existem situações onde as regras deveriam ser suspensas? Se você está acompanhando essa investigação sobre os princípios ocultos da alta performance, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Como a justiça se torna o preço inevitável do poder. Vamos fechar esta investigação com a pergunta mais importante. Por que civilizações avançadas insistem em limitar seus próprios líderes? A resposta está em um conceito que poucos compreendem completamente: a sustentabilidade do poder. Impérios construídos sobre a ideia de que o líder está acima das regras, inevitavelmente entram em colapso. A razão é matemática e psicológica. Quando uma pessoa pode fazer qualquer coisa sem consequências, duas coisas acontecem. Primeiro, ela eventualmente fará algo destrutivo o suficiente para desestabilizar todo o sistema. Segundo, todos ao seu redor começam a planejar como tomar esse poder para si mesmos. A história está repleta de exemplos. Calígula de Roma declarou-se um deus vivo e foi assassinado por sua própria guarda pretoriana. Luís XVI da França acreditava em direito divino dos reis e perdeu a cabeça na guilhotina. Muammar Gaddafi governou a Líbia como ditador absoluto por décadas e terminou seus dias sendo espancado até a morte por seus próprios cidadãos. O padrão é universal. Poder sem limites gera resistência proporcional. Agora contraste isso com sistemas onde até os mais poderosos enfrentam consequências. Quando um presidente americano pode ser processado, quando um CEO pode ser preso por fraude, quando um general pode enfrentar corte marcial, o sistema ganha algo precioso: previsibilidade. E previsibilidade permite planejamento de longo prazo. E planejamento de longo prazo constrói civilizações duradouras. A regra da lei não é sobre moralidade abstrata. É tecnologia social avançada. É a ferramenta que permite que milhões de estranhos cooperem sem matar uns
aos outros. Funciona porque cria expectativas compartilhadas. Todo mundo sabe que certas ações levam a certas consequências, independentemente de quem você é. Isso tem aplicação direta para qualquer pessoa buscando alta performance sustentável. Você pode cortar caminhos e ignorar regras por um tempo. Muitos fazem. Alguns até têm sucesso impressionante. Mas a física social, eventualmente alcança todos. A questão não é se haverá consequências, é quando e quão severas serão. Os verdadeiros mestres da alta performance entendem isso instintivamente. Eles constroem sistemas pessoais com limites internos. Não porque são fracos, mas porque são estratégicos. Sabem que disciplina não é sobre fazer o que você quer, é sobre fazer o que funciona a longo prazo, mesmo quando é difícil. A justiça não é o preço do poder, é a fundação que torna o poder duradouro. E talvez a verdadeira alta performance não seja sobre estar acima das regras, mas sobre dominar completamente o jogo dentro delas. Escreva consequência nos comentários. E me responda qual foi a maior consequência que você já enfrentou por cruzar uma linha. Se este tipo de análise profunda ressoa com você, curta este vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender que ninguém está acima da colheita daquilo que planta. Este conteúdo tem propósito educacional e de desenvolvimento pessoal. As análises históricas apresentadas são baseadas em eventos documentados e servem como reflexão sobre princípios de liderança, accountability e alta performance. Não constituem aconselhamento jurídico, militar ou político.